Fala pessoal, tudo bem? Nós iremos agora para o nosso segundo encontro do nosso curso Instruções de como escrever trabalhos acadêmicos. No primeiro momento, nós discutimos o que é um trabalho acadêmico e discutimos alguns deles: TCC, tese, dissertação, resumo, fichamento, resenha, beleza? Agora nós vamos falar quais desses são completos e quais são incompletos. Eu avisei a vocês que se você for procurar, na verdade avisei não, eu fiz um desafio, que pudessem procurar no Google, pudessem procurar em inteligências artificiais como ChatGPT, por exemplo, o que são trabalhos acadêmicos. Eu disse para vocês que você provavelmente teria dificuldade de compreender, porque fazem confusão com alguns dos tipos de trabalhos acadêmicos menos usual, ou só tratam como trabalhos acadêmicos aqueles de final de curso, como por exemplo o TCC para a graduação e para a especialização, como a dissertação para o mestrado e a tese para o doutorado. Mas nós bem sabemos que existem outras diversidades de trabalhos acadêmicos e todas essas formas de trabalhos acadêmicos são formas de escrever cientificamente, que basicamente o que nós queremos aqui nesse curso é justamente aprendermos a escrever cientificamente. Isso não é uma tarefa de um curso só, não é tarefa de um único professor e em um único momento, mas aqui eu darei, como já venho dando, diversos macetes, diversas dicas de como escrever cientificamente, de como fazer um trabalho acadêmico de excelência. Então vamos deixar de conversa e vamos basicamente agora prestar atenção, porque falarei sobre os trabalhos completos e os incompletos. Trabalhos acadêmicos tidos como completo e trabalhos acadêmicos tidos como incompletos. Beleza? Isso para não pairar dúvidas sobre o que são os trabalhos acadêmicos. E logo em seguida nós passamos para o que de fato eu estou enlouquecido para falar, que é a elaboração do trabalho acadêmico, as etapas de elaboração do trabalho acadêmico. Portanto, vamos seguir e nesse primeiro momento eu ficarei pequenininho aqui na tela e vou passando alguns slides e depois eu volto novamente em tela grande para que nós discutamos um a um as partes de elaborar trabalhos acadêmicos, de como elaborar um trabalho de excelência, um trabalho acadêmico. Então vem comigo. Vamos agora retomar o nosso curso, Instruções de como escrever um trabalho acadêmico. Aqui do lado você já pode ver o meu livro. Esse curso é resultado desse livro, onde eu tento ajudar as pessoas a escreverem TCC, trabalho de conclusão de curso de excelência. Então vamos para o nosso curso, Instruções de Trabalhos Acadêmicos. Agora nós iremos discutir mais uma das citações que eu sempre trago para enriquecer a nossa aula. A aula passada a gente viu Hannah Arendt e nós vimos Karl Popper. Agora eu vou trazer um cidadão que não é acadêmico, mas bem poderia, né? Estou falando de um grande nome para a história mundial, nada mais nada menos do que Nelson Mandela, o homem responsável por lutar contra o apartheid na África do Sul, um símbolo contra o racismo de todo mundo. Vamos ver o que Nelson Mandela, essa figura incontestável, não há direita, esquerda que conteste Nelson Mandela, só se você for da Ku Klux Klan. Eu gosto de brincar, porque é impossível contestar Nelson Mandela e todos os seus feitos, toda a sua luta por igualdade racial. Mas vamos ver o que Nelson Mandela nos falou. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Um trabalho acadêmico é uma forma de contribuir para a educação e para o progresso da sociedade. Eu diria que se a educação é a mais poderosa arma que se tem para lutar contra as desigualdades, contra o racismo, contra a intolerância, especialmente a intolerância religiosa, os trabalhos acadêmicos são a sua munição. Municiam essa arma que nós chamamos de educação. Então trago aqui uma referência em tanto para iniciarmos a nossa aula, mas também quero trazer uma outra citação, agora sim de um acadêmico, Humberto Eco. Vamos ver o que ele fala. O trabalho acadêmico é um exercício intelectual que visa contribuir para o conhecimento em um determinado campo de estudo. Ele deve ser baseado em pesquisa rigorosa. Nós falamos muito do rigor científico na aula passada, por isso que eu não vou falar tanto. Análise crítica e uma argumentação lógica. Precisa seguir princípios lógicos, ter análise crítica e
o rigor científico. Vamos lembrar duas coisas para a gente combinar o que é esse rigor científico. Ter referências do que você está escrevendo, ser bem referenciado e passar pelo crivo da academia. Quando você lança um texto, você lança para que a academia possa refutar, para que outros acadêmicos, outros pesquisadores, outros cientistas possam provar as evidências que você está demonstrando no seu texto, no seu arquivo, no seu texto, no seu artigo científico, no seu livro, enfim, ou no seu trabalho acadêmico como resumo, como fichamento, beleza? Vamos lá para a nossa aula agora no tocante aos trabalhos acadêmicos, que são os trabalhos acadêmicos completos e os incompletos. Isso só para não pairar mais dúvidas, eu vou passar rapidinho, porque na aula passada a gente falou tudo sobre trabalho acadêmico. Se você está chegando no nosso canal agora, ou se essa é a primeira aula que você está assistindo, não deixe de assistir a nossa primeira aula sobre este tema, sobre este curso, que é a aula de o que são trabalhos acadêmicos. Digita o que são trabalhos acadêmicos Hugo Brandão e vai cair nessa aula. Então esse aqui é nada mais nada menos do que um slide, né, do que parte da aula, que é sequência da aula passada. E nós precisamos completar a aula passada, que ficou um pouco longa. Para não nos alongarmos demais, a gente cortou e colocou aqui trabalhos completos e trabalhos incompletos. Depois desses slides aqui, fica comigo até o final. Nós iremos para a parte de elaboração dos trabalhos acadêmicos. E aí veremos o passo a passo de como elaborar um trabalho acadêmico. Essa tela aqui vai se expandir, eu volto a ficar feinho do jeito que Deus me fez para vocês, de forma mais nítida, com tela completa. Agora, como a gente vai mais rápido, continua desse jeito, com tela dos slides. Então nós temos os trabalhos acadêmicos completos e os incompletos. Vamos ver primeiro os trabalhos acadêmicos completos. Quais são os trabalhos completos? Quais as características? O que os define? Aqui eu coloquei 4. Essas características dos trabalhos acadêmicos completos, nós já falamos na aula passada. Elas também servem para os incompletos, só que eles não necessariamente precisam ter o rigor em seguir essas 4 etapas aqui. Mas vamos lê-las rapidinho e lembrar que nós já discutimos isso na aula passada e por isso nós não vamos parar muito. Rigor científico, originalidade, clareza e concisão e formalidade são características dos trabalhos acadêmicos, de todos eles. Nós vimos a aula passada, por isso que eu não vou ler um a um e não vou parar para falar deles. Mas se você não assistiu, vai na aula passada. Então vamos para o próximo slide. Definição do trabalho completo. Trabalhos acadêmicos completos são pesquisas e estudos formais, com estrutura rigorosa, base científica e argumentação consistente. Nada mais, nada menos do que eu insisto com vocês. Tem que estar bem referenciado. Falou em rigor científico, falou em referências. A aula passada nós discutimos muito essa questão. Eles contribuem para o conhecimento em uma área específica e são exemplos de obras finalizadas, como artigos científicos, dissertações e teses. Ambos esses aqui podem vir a ser livros. E eu gostaria de colocar também um pezinho do livro dentro dos trabalhos acadêmicos. O livro não é bem um trabalho acadêmico, mas é produção científica. Isso eu estou falando de livro científico, de livro de produção científica. Por exemplo, a minha dissertação e a minha tese se transformaram posteriormente em livro. Agora, a dissertação é um trabalho acadêmico, o livro não. Então eu fiz ajustes para que a leitura ficasse mais fluida e se transformasse em um livro, o que também não deixa de ser um trabalho acadêmico. A minha tese igualmente, eu dividi a minha tese em 2 e publiquei 2 livros. Só que a linguagem de um trabalho acadêmico é muito mais ríspida, é muito mais rigorosa. Então eu adequei um pouquinho e lancei 2 livros, esses 2 livros que vocês vão estar vendo aqui agora, tanto o das subjetividades quanto este de psicanálise. Em ambos os livros eu discuto ciências de religião. Eu parto de um ponto inicial nas minhas pesquisas do discurso do Nietzsche de morte de Deus, né? Que não é um discurso ateísta não, viu? Longe de ser. Ele está discutindo algo histórico, algo social, algo que está acontecendo em sua época. Mas eu não vou falar muito disso aqui porque essa não é a aula, tem minha defesa de tese aqui no canal do YouTube, basta vocês assistirem que vão entender o que eu estou falando ou comprar os meus livros, ok? Mas só para registrar, os livros têm um pezinho, os livros científicos, em trabalhos acadêmicos. Mas, retomando, continuemos. Exemplos de trabalhos acadêmicos completos. Artigos científicos, especialmente os publicados em revista.
em periódicos científicos, por periódicos no Brasil que tenham qualis. Qualis nada mais é, já falei na aula passada, repito, que é a classificação dos periódicos, né? A classificação das revistas, da importância, do valor científico delas. O qualis A1 é a maior qualificação que uma revista pode receber. Aí vai descendo, qualis A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C e assim sucessivamente. E quanto menor a letra, menor o qualis, menor a avaliação da CAPES para esta revista. Quanto mais próximo do A1, o A2, o A3 são revistas, por exemplo, também muito bem avaliadas pela CAPES. CAPES é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. A CAPES, basicamente, ela coordena ou avalia os programas de pós-graduação estrito sensu, os mestrados, os doutorados, e uma das formas de avaliar os mestrados e os doutorados é através das revistas científicas, através das publicações de artigos por professores ou alunos de programa de pós-graduação estrito sensu em revistas, em periódicos científicos que são avaliados pela CAPES, com os qualis, com essa forma de avaliação de A1 até a C, abaixo de C, beleza? Então, retomando, temos como exemplo de trabalhos acadêmicos completos os artigos científicos, a monografia. Monografia eu coloquei aqui propositalmente. Monografia é um tipo de TCC. Nós já explicamos isso na aula passada. TCC é trabalho de conclusão de curso. Tem diversas formas de fazer TCC. Documentário pode ser um TCC, estudo de caso pode ser um TCC. Monografia é uma das formas de se fazer um TCC, que é um trabalho escrito sobre um tema específico que você estudou durante a sua graduação. Dissertação, que é o trabalho acadêmico do final do mestrado. Tese, que é o trabalho acadêmico do final do doutorado. E eu coloquei aqui embaixo TCC, só para lembrar que TCC são diversas formas de serem feitos. Por exemplo, na especialização, no programa de pós-graduação ao qual eu dou aula, o TCC é um artigo científico. Então, tanto o artigo científico aqui em cima, como monografia, são formas também de TCC. TCC é um conjunto onde cabe monografia, cabe trabalhos científicos, cabe estudo de caso, cabe em alguns casos relatório, documentários. Documentário, professor? Sim. Um estudante de cinema, por exemplo, ele pode fazer no programa de cinema, desde que isso esteja estabelecido no programa dele, que o trabalho de conclusão de curso seja um documentário. Então, ao invés de ele escrever um TCC normal, como a monografia, como geralmente a maioria dos cursos fazem, o trabalho dele vai ser um documentário. No nosso, por exemplo, que eu acabei de dar o exemplo, o estudante só finaliza a pós-graduação quando ele acaba o seu texto e publica o seu texto em uma revista. Então ele precisa, para concluir o seu curso, publicar um artigo científico e publicar em uma revista. Ou seja, esse é o trabalho de conclusão de curso dele. Esse é o TCC dele ou dela e não é uma monografia no caso, beleza? Então o TCC tem variadas formas. Continuemos. Características dos trabalhos completos: apresentação de resultados de pesquisa, estudo ou reflexão. Você normalmente tem que apresentar algo. Na sua tese, por exemplo, se você for fazer o doutorado, você tem que ser original. Nós falamos disso na aula passada. Tem que ter originalidade, ineditismo. E você vai defender algo que ninguém nunca defendeu anteriormente. Ou seja, você tem que mostrar o resultado da sua pesquisa, o resultado do seu estudo. Ou pode ser mostrar a sua reflexão, que de repente você é da área de ciências humanas, não necessariamente a sua pesquisa desemboque em um resultado pragmático, mas sim uma análise. Então você vai escrever o texto sobre que a sua análise conseguiu concluir a partir dos textos que você leu, por exemplo, a partir das pesquisas que você fez. Base em métodos científicos rigorosos, em dados confiáveis. Então, quando a gente diz base, é porque está baseado, está fundamentado, se sustenta nos métodos científicos.
Os métodos científicos são observação, levantamento de hipótese, realização de experimentos, aceitação ou rejeição da hipótese anteriormente formulada, isto é, experimentação. A ciência requer experimentação. Olha, eu não estou falando aqui que você precise ser um químico ou um biólogo. O que é experimentação, por exemplo, nas ciências humanas? Você tem que referenciar o que você está escrevendo, dizer de onde você está tirando tal ideia, de onde tal ideia surgiu, a partir de que dado. Os dados, por exemplo, levantados pelo IBGE, são dados concretos, são dados de experiências, empíricos, digamos. Empiria ou empírico vem de experiências. A ciência é um conhecimento que demanda um método. A refutação, por exemplo, é parte do método científico. O que é refutação? Você precisa apresentar o que você concluiu para os demais. Se eu digo uma receita de bolo que leva 3 ovos, 1 litro de leite e 2 xícaras, 100 gramas de... 2 xícaras não, vamos para 100 gramas de farinha de trigo, batendo durante tanto tempo e depois levando a uma temperatura de tanto, vai dar um bolo. Alguém que faça esse experimento na China, no Japão ou na África, seja negro, seja branco, seja amarelo, seja pardo, seja quem for, vai dar o mesmo resultado. Aí está comprovado. Ninguém conseguiu refutar, porque deu o mesmo resultado. Então é preciso que os resultados sejam comprováveis. Ou em ciências humanas. Em ciências humanas é um pouco diferente, porque a gente tem questões culturais latentes. Então, uma educação que funciona em Singapura não necessariamente vai funcionar no sertão do Brasil, mas tem os indícios de que a educação lá deu certo. Nós temos as porcentagens dos alunos, o que foi feito no método científico. Então, nas ciências humanas também segue o método científico. As ciências humanas já surgem, inclusive, seguindo ou tentando seguir para discutir a humanidade, como por exemplo a sociologia, para discutir a sociedade, ela já segue os métodos das ciências da natureza. Só que logicamente a gente adaptou, mas é o mesmo rigor. E o rigor, textualmente falando, é que o texto seja bem referenciado, que você coloque em cada parágrafo que escrever a referência de onde você está tirando esse texto. Quem é o autor, de onde você tirou essa ideia, de onde você tirou esses dados. Beleza? Então vamos lá. Análise crítica, argumentação lógica e conclusão consistente. É preciso ter uma conclusão consistente, como anteriormente eu falei do bolo, por exemplo, dando um exemplo aí da química, porque o bolo ali você tem uma reação química, quando você junta fermento, farinha de trigo, ovos e leite. Ok? Nas ciências humanas também. Nas ciências humanas você faz a mesma coisa. Só para os das ciências humanas que estão aqui, que possam vir a se confundir. Tem confusão nenhuma. Nós seguimos a mesma metodologia científica. Análise crítica, uma argumentação que siga uma determinada lógica. Você não pode dizer uma coisa e desdizer depois sem apresentar o porquê. E uma conclusão consistente, robusta, cheia de referências. Por fim, estrutura formal e formatação adequada. Estrutura formal porque texto científico é formal, nada de linguagem informal. A linguagem é formal, a escrita é formal. E formatação adequada é a formatação da ABNT, que nós veremos a seguir. Beleza? Vamos agora para os textos incompletos. O que são os textos acadêmicos incompletos? Trabalhos acadêmicos incompletos têm, por definição, trabalhos acadêmicos incompletos são como rascunhos do conhecimento. Eles auxiliam na pesquisa e comunicam ideias, mas não chegam a ser a versão final e completa. São úteis para organizar dados, sintetizar informações e apresentar resultados parciais. Exemplos incluem resumos, fichamentos e relatórios. Então percebam que os resumos, fichamentos e relatórios também são um tipo de trabalho acadêmico, mas um trabalho acadêmico incompleto, porque ele não conclui uma pesquisa. Você precisa de muito mais que um relatório, muito mais do que um resumo. Um resumo vai resumir um livro, por exemplo. Você vai fazer um resumo de livro. É um resumo de um livro, não é um trabalho completo. O fichamento, você pode fichar um livro, fichar um documentário, fichar até um filme ou uma palestra, mas não é um trabalho que tenha conclusão, que você tenha uma introdução, um desenvolvimento, onde você desenvolva as ideias e depois uma conclusão, onde você finalize o texto. Então são chamados de trabalhos incompletos. Vamos ver
alguns exemplos, eu já dei alguns, só vou lê-los. Resumo, já falei, fichamento, resenha. Resenha falamos muito da aula passada, nós explicamos o que é fichamento, o que é resenha, o que é resumo, o que é relatório. E apresentação oral, é também um tipo de trabalho acadêmico, esse aí eu havia esquecido, não lembrava. Apresentação oral é também um trabalho acadêmico. Esta aula aqui, este momento aqui, eu vou colocar no meu currículo Lattes. Se você não sabe o que é currículo Lattes, corre na aula passada, a gente explicou o que era currículo Lattes. Lembrando, vou colocar como trabalho acadêmico. Não é um trabalho que eu estou prestando aqui, não é acadêmico, eu estou dando uma palestra aqui, então vai estar lá como trabalho acadêmico, essa apresentação oral, como palestra, ou eu podia colocar com outra que não palestra, mas se estivesse dentro, por exemplo, se fosse um seminário ou uma conferência, beleza? Então vamos continuar para vermos as características dos trabalhos incompletos. Eles não apresentam todos os elementos de um trabalho acadêmico completo. Professor, que elementos são esses? Elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Isso só na próxima aula. Você tem que estar comigo na próxima aula para ver todos esses elementos, que é a base que fundamenta os trabalhos acadêmicos, em especial os TCCs, as dissertações e as teses. Pré-textuais, o textual, ó, só brincar de textual, adiantar para vocês, só os elementos textuais, você tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, já é muita coisa. E os elementos pós-textuais, depois da conclusão ainda tem, professor? Tem, por exemplo, as referências do texto, você vai colocar onde? São elementos pós-textuais. Os anexos, vai colocar onde? São elementos pós-textuais que vêm após o texto, ok? Então, segundo, são ferramentas úteis para pesquisa, estudo e comunicação de ideias. É uma forma de estudar. O fichamento, por exemplo, é a melhor forma de estudo. Falei a aula passada e repito, se você estuda sem fichamento, você não está estudando. E grande Enildo, meu professor de metodologia científica, me disse isso e eu nunca esqueci. Se você estuda sem fichar, você não está estudando. Você está fazendo uma leitura e a leitura você esquece. E cerca de só 10% do que você leu você apreende. Então você precisa fichar tudo o que estiver estudando. Então é uma forma de estudo, é uma forma de comunicar. Lembra que a comunicação acadêmica se dá pelos trabalhos acadêmicos? Então, uma das formas de se comunicar é através de resumo, de relatório, de fichamento, de trabalhos científicos publicados em revistas e periódicos. Hugo, mas você disse que trabalhos científicos de revistas são trabalhos completos? Calma, alto lá. Nas revistas também tem espaço para resenhas, também tem espaço para resumos. E não são artigos científicos, são resenhas, e é também uma forma de comunicar, de acadêmicos estarem se comunicando. Por fim, possuem estrutura e formatação específica. Falei para vocês, por exemplo, o fichamento. Você coloca o texto do autor, depois cita a página. Então, é um tipo de formatação. O resumo, por sua vez, você tem que ser ipsilitre o que o autor falou. Vai resumir uma palestra? Tem que dizer exatamente o que o palestrante falou. Vai resumir um livro? Exatamente o que está no livro. Já a resenha, você pode botar o seu ponto de vista, fazer a sua análise sobre um livro, fazer uma resenha sobre um vídeo, por exemplo, sobre uma palestra. Você pode falar sobre como você analisa, como você percebe aquela palestra. Já é um outro tipo de formatação. Relatório segue um outro tipo de formatação. A comunicação oral nem formatação tem, né? Porque você não está formatando um texto. Só para vocês entenderem que trabalhos acadêmicos incompletos, eles possuem estruturas de formatação específica. Cada um tem a sua, e eu expliquei um pouco na aula passada. Volta lá e assiste, ok? Então, vamos lá, continuando, dando continuação ao nosso curso. Nós veremos aqui agora como elaborar um trabalho acadêmico, qual a forma de elaboração dos diversos trabalhos. Espero que tenha ficado até o final. Se você ficou até o final, meus parabéns e meu muito obrigado por estar aqui. E queria dizer para vocês o seguinte, não perde a próxima aula, que são as estruturas do trabalho acadêmico. Como é a estrutura? Elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais, e como a gente vai trabalhar em cada elemento desses e cada dica para a escrita do trabalho acadêmico. Então, forte abraço a todos e todas.